Seminarista só reza. Seminarista só reza. Você anda pelos corredores e vê um seminarista com um terço na mão, né? Você vai na capela, tem um levitando. Essa muitas vezes é a visão que as pessoas têm do seminário, mas não é bem assim. Eu fiz aqui um roteirinho de slides, né? Só para mim dar mais ou menos uma noção de vocês de como é a nossa vida aqui internamente. Pode estar faltando algo. De novo, eu fiz de cabeça aqui rapidinho, né? Só um resumo. Mais ou menos para vocês saberem como é a nossa rotina, né? Então, primeira coisa aqui. No período da manhã, geralmente, né? Nós temos as laudes às 6 da manhã, né? Logo após as laudes, a oração das laudes comunitária, né? Todos nós vamos para a capela. Depois das laudes, o café da manhã, também comunitário, todas as nossas atividades comunitárias, o café da manhã. Depois, nós nos arrumamos porque às 7 em ponto a Kombi sai. E tem a equipe de motoristas, não é? Então, por semana vai rodando. Cada semana um motorista dirige a Kombi. E a Kombi ela serve para ir e para voltar da faculdade. Nada além disso. Eventualmente, se a gente precisar ir para um local longe, a Kombi pode ser usada, mas ordinariamente a Kombi é para ir e voltar da faculdade. Então, 7 em ponto a gente vai para a faculdade. Chega lá umas 7h30, 7h40. A gente espera, alguns vão para a biblioteca, outros vão para uma capela que tem lá na PUC, né? A gente estuda na PUC Campinas. Depois, às 8 horas, tem a faculdade. E a faculdade ela se estende, a depender do dia da semana, até 12h25. Então, depois disso tudo, depois de 12h25, todo mundo avisa no grupo: terminei a aula. Né? Porque alguns estão tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro ano. Então, para a gente ter mais ou menos um controle de quem já saiu, quem está liberado, a gente manda no grupo. Depois que todo mundo foi liberado, a gente volta com a Kombi. E algumas vezes a gente chega cedo, algumas não. Vai depender de quantas aulas tiveram no dia. No período da tarde, né? A gente começa o almoço. Depois do almoço, a louça, e a louça somos nós mesmos que lavamos, né? Cada pessoa vai lavar a sua louça. Ou geralmente o que acontece aqui é o quê? Espontaneamente uma pessoa decide: vou lavar a louça. Aí ela lava todos os pratos. Do outro lado da pia tem uma pessoa que lava todas as panelas, né? E outros ficam guardando os potes, colocando a comida nos potes, outros secando a louça. O que não falta é trabalho na louça. Depois da louça, o descanso. O descanso, geralmente, a gente fica meia hora, no máximo 1 hora, assim. Por quê? Porque logo depois tem os trabalhos de cada um, né? Os trabalhos da casa, os trabalhos de cada um e os estudos, principalmente. Os estudos. Depois a gente faz, é opcional, um cafezinho da tarde. Cada um faz da forma que quiser. Alguns usam o período da tarde também para fazer exercícios, né? Que é muito melhor você fazer caminhada durante o dia do que durante a noite. E às 6 em ponto começa a missa. Se inicia a missa aqui na nossa capela privada, né? Só que embora seja uma capela privada, a gente conseguiu uma concessão de abri-la para o povo, né? Tanto que antes a missa era pela manhã, agora é pela tarde. Agora o povo pode participar da missa, pode assistir. A capela continua sendo nossa, então a gente não pode ter pastorais, não pode, porque é tudo uma capela privada do seminário. Mas a gente conseguiu uma concessão dela ser aberta para o povo poder participar também da missa. Durante a noite tem o jantar. Jantar às, em teoria, 7, né? Mas sempre tem aquele pessoal que demora mais na missa, quer conversar com o padre, né? Então tem um pessoal que vai preparar a janta também, esquentar a comida. Então, por volta de 7h15, 7h15 da noite a gente janta. Depois a louça comunitária de novo. Umas 8 horas mais ou menos a gente já está liberado. Para quê? Para estudar. Aí a gente volta a estudar.
E alguns, né, vão usar esse período para fazer exercícios físicos, né? Alguns que já estudaram à tarde, aproveitam esse momento da noite para poder fazer exercícios físicos. Seja na academiazinha pequena privada que nós temos aqui mesmo, ou seja saindo em outra academia e tudo mais. Depois nós temos às 10 da noite em ponto, 22 horas, as completas, a oração das completas. E após as completas, o grande silêncio. Ninguém fala. A gente sai da capela e vai para o quarto. Não é o momento de estar saindo, né, do quarto. Claro que por uma eventualidade ou outra a gente pode sair. Ah, esqueci de pegar água. O certo é se programar antes, mas, né, não pôde. Então é um momento de silêncio. Se tiver que conversar, conversar baixo, né? Isso vai até as laudes do outro dia. Cronograma semanal. Na terça-feira, nós temos o diretor espiritual. No período da tarde ele vem, chega mais ou menos umas 2h30 por aí. Então, lembra que eu falei que durante a tarde tem os estudos e os trabalhos? Pô, na terça-feira, quem tiver que ser atendido pelo diretor vai ter que doar essa parte do seu tempo, né? Sacrificar essa parte do seu tempo por um bem maior. Então, cada um vai ser atendido pelo diretor espiritual. Na quarta-feira, a psicóloga que atende. Na terça-feira, o diretor. Na quarta-feira, a psicóloga. Como que funciona mais ou menos essa dinâmica? Numa semana, o diretor espiritual vem na terça. Na outra semana, a psicóloga vem na quarta. Na outra semana, o diretor vem na terça. Na outra semana, a psicóloga vem na quarta. É de 15 em 15 dias, cada uma. Só que na quarta tem outra coisa também, que é a reflexão. Sabe a homilia que o padre faz? Nós temos que fazer isso na capela e aberta ao povo. Então cada um, né, dependendo da equipe da liturgia da semana, vai servir na missa e no momento da homilia o padre se retira e vai o seminarista lá fazer a reflexão, que é diferente de homilia. Na homilia, o padre tem a obrigação de ensinar, não é? De catequizar, de instruir o povo. A reflexão que nós seminaristas fazemos no lugar da homilia é algo muito pessoal. É eu lendo a palavra de Deus, o que Deus me inspirou? O que eu entendi daquilo? E é isso que nós falamos lá. Na quinta-feira nós temos a adoração antes da missa, começa às 5h30. Se estende um pouco até 6h10, 6h15, e logo após, sem nenhuma pausa, já se inicia a missa. E essa missa demora mais um pouco, vai terminar umas 7 horas, já batendo no almoço, no jantar. Depois nós temos sexta-feira, é o dia da faxina. À tarde, no período da tarde, cada um vai fazer a faxina conforme a sua função do mês. A gente vai ver isso depois. Então, na sexta-feira tem a faxina, tem a meditação dos estigmas, que é dentro da missa. Nós fazemos uma meditaçãozinha sobre os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E à noite, logo após o jantar, ou no próprio jantar, tem a noite comunitária, né? Então, fica a responsabilidade da equipe da cozinha decidir o que será feito na noite comunitária. Seja jogos, xadrez, seja sair para comer em algum lugar. Claro, se a gente tiver dinheiro para isso. Seja para passear em algum dos parques. Aqui perto nós temos uma pedreira e tudo mais, que é um parque. Então, fica a responsabilidade da equipe da cozinha decidir o que nós faremos nessa noite comunitária da sexta-feira. No sábado, ao invés de laudes, nós iniciamos com um terço. Lembrando que nós não somos ainda religiosos, nós somos aspirantes, né? Então a gente não tem ainda a obrigação de rezar a liturgia das horas. Todas as horas canônicas. Então no sábado, ao invés da laudes, a gente reza o terço.
Aí já é um pouco mais tarde, né? Porque não tem faculdade. Umas 7 horas a gente reza o terço. E logo após o terço, quem estiver conduzindo vai lá ler o Evangelho. Nós fazemos um momento de reflexão sozinhos. E depois nós fazemos preces espontâneas em voz alta, né? Senhor, eu peço por isso, por isso, por isso, por isso. Só que no sábado nós não temos missa. É o único dia da semana que nós não temos missa aqui. O que não impede de nós procurarmos missa em outros lugares. Tem paróquias aqui perto. Aqui perto tem outra capela também que celebra missa aos domingos. No domingo pela manhã nós temos uma missa às 8, né? Não temos a missa da tarde, das 6 da tarde. Temos a missa às 8 da manhã. E também é o dia da gente levar nossas roupas para a lavanderia, porque a gente lava as roupas íntimas, tapetes, essas coisas. Mas roupas, vestes, tanto vestes de servir na missa quanto blusas, camisas, tudo isso a gente leva para a lavanderia. E as funcionárias são encarregadas disso. Na segunda, por que eu deixei a segunda por último? Porque se eu começasse a lista com um dia de folga, ficaria meio esquisito, né? Mas o que o seminarista faz? Folga. Fica complicado. Então, na segunda é o nosso dia de folga, né? Exceto os momentos de oração, né? As laudes e as completas e a faculdade, todos os outros momentos são opcionais. A missa, inclusive, a missa, claro que o padre recomenda que a gente participe da missa, mas não tem essa obrigatoriedade, né? Funções de cada um. E aqui, esse slide não foi eu que fiz, tá, gente? É inteligência artificial. Então tem algumas fotos aqui faltando, eu nem sei de onde foram tiradas essas fotos. Mas nós temos o hortelão, nós temos o jardineiro, o bibliotecário, o cronista, o secretário, o dispenseiro, a equipe de manutenção, a equipe da hospedaria, a equipe da hospedagem e a equipe do galinheiro, né? Não vou entrar muito aqui em cada um, que vai demorar muito tempo, demandar muito tempo, mas basicamente, por exemplo, o dispenseiro cuida da dispensa. Geralmente na quarta ele sai com o padre para fazer as compras e tudo mais. É ele quem decide o que a gente pode tirar da dispensa, o que não pode. Ele que fica com a chave da dispensa, né? O pessoal da hospedaria tem que sempre manter 3 quartos limpos, porque sempre pode chegar alguém aqui, ou provincial chegar aqui, né? Alguém vir fazer visita, parentes, amigos de seminaristas e irmãos. Então a gente tem que sempre ficar atento nisso. E também limpar os quartos para retiros e tudo mais. Então, mais ou menos, são todas essas funções aqui que nós temos. Equipes semanais, né? A equipe da liturgia, ela é responsável pelas orações comunitárias, então são eles que vão conduzir, né, as orações, tanto das laudes quanto das completas, quanto auxiliar nas missas, né, servindo. É justamente eles que, na semana que eles estiverem na equipe da liturgia, farão a reflexão na quarta, né, a reflexão para o povo. Eles também têm a responsabilidade de cuidar da capela e da sacristia como capelão, né? Eles que trocam os panos litúrgicos, eles que organizam tudo, limpam. A equipe da cozinha, que é responsável por esquentar a janta durante a noite e auxiliar na montagem do café da manhã. E também por limpar o salão após as refeições, né? Enquanto os outros vão lavar a louça, eles ficam no salão limpando o salão. O auxílio aos idosos e a Kombi, né? A equipe do auxílio aos idosos e a Kombi busca tentar ter esse contato mais caridoso com os irmãos idosos, né? Que nossa casa é uma casa de retiro, seminário e casa de idosos, padres idosos. Então a gente tenta
conviver mais com os idosos, olhar alguns padres nossos que têm demência e tudo mais. E também estão responsáveis pela limpeza da Kombi, que nós utilizamos para ir para a faculdade, né? Equipes de faxina. Esse aqui é mensal. Todo mês vai mudando a equipe. Quais são as equipes? Área interna, os corredores, né? São responsáveis por limpar os corredores, em torno da fonte, o pátio. A equipe da capela, né? Que eles limpam tanto a capela quanto a sacristia e a frente da igreja. E também tem a equipe do refeitório, né? Então eles limpam o refeitório, o banheiro que tem ao lado do refeitório, a cozinha, as duas salas que ficam perto do refeitório, a varanda e acho que é buffet que chama, tá, gente? Então eles são responsáveis por trocar a água do buffet e tudo mais. Então essas funções aqui, elas são desempenhadas na sexta-feira, no dia da faxina, né? Dependendo de alguns aqui, por exemplo, limpar os corredores, demora praticamente a tarde inteira. Então, estudos, trabalhos pessoais, esquece. É faxina, dia de faxina. Como nós temos poucos seminaristas, ficam entre uns 2 por equipe, né? Agora que um entrou, uma equipe está com 3 só, e outras 2 com 2. Pastorais, depende muito. Depende muito do ano. Ano passado nós auxiliávamos em paróquias, né? Por exemplo, nas celebrações, servindo nas missas, dando catequeses, formações, auxiliando em festas, festa de padroeiro e tudo mais. Qualquer necessidade que os padres pedirem, né? Então nós saímos do nosso seminário, geralmente no domingo e no sábado e domingo, e vamos para alguma paróquia auxiliar. Lá o padre fala, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso. Aí a gente obedece. Mas esse ano a gente está tendo uma dinâmica um pouco diferente. É possível que mude, mas nós temos mais uma pastoral interna agora, né, que é com a equipe de retiro, que vai auxiliar tanto quando tiver retiros aqui, quanto é responsável por limpar o salão onde nós estamos, né? Que os retiros geralmente usam para dar formações, pregações e tudo mais. E também tem alguns que fazem a pastoral na juventude estigmatina, né? Com os missionários estigmatinos. Então eles saem com o promotor vocacional, né, buscam ter esse contato com os jovens, trabalham com os jovens e tudo mais. Eventuais e eventos. Ocasionais, né? Casa dos idosos. Então, o que seria isso? A gente basicamente auxilia, né? Na casa dos idosos. Se eles precisarem de alguma coisa, a gente está lá. Aqui está multidões, mas é multirões. O que é um multirão? Quando vai ter um retiro. Então é preciso limpar todos os quartos para acolher as pessoas. Então a gente marca um multirão, todos os seminaristas vão limpar os quartos. A grama cresceu, está muito grande. Então todos os seminaristas vão cortar, rastelar e tudo mais. Precisamos limpar o campo, todos os seminaristas vão lá. Precisamos cuidar aqui, tirar sujeira de lá da frente. Todos os seminaristas vão lá, né? Retiros, como eu falei, questão de limpar quartos, de auxiliar nos retiros esporádicos, né? Geralmente todo mês tem 1 ou 2 retiros. Então, alguns a gente é obrigado a participar. Então a gente sacrifica um pouco domingo, sábado, domingo até a sexta-feira para participar desses retiros. É um sacrifício bom. Sacrifício bom. E reuniões, né? O padre às vezes quer passar alguma coisa pra gente, ele marca uma reunião. Hoje não sei o que.
a gente vai se reunir no salão. Aí a gente se reúne no salão e ele fala o que ele precisa falar e tudo mais. Eventos gerais, missas votivas, festa de São Gaspar Bertone, dos estigmas, dos esponsais, né? Missão jovem popular. São dois tipos de missão. A missão jovem trata dos jovens. Missões populares eu ainda não participei, mas é o público em geral. Então a gente vai para uma cidade e lá acontece um grande evento que são as missões estigmatinas, não é? A gente sai batendo de porta em porta, ou às vezes já tem casas marcadas para nós irmos e pregamos a palavra de Deus, ou rezamos pelas pessoas e tudo mais. Convidamos os jovens para participar da igreja. Isso acontece algumas vezes por ano. Tem a caminhada estigmatina, que nós literalmente passamos a noite inteira, a madrugada inteira caminhando. Nós vamos de uma cidade a outra, né? Então a gente sai geralmente umas 10 da noite, passa a madrugada inteira caminhando e ela vai findar numa missa do dia seguinte, às 8 da manhã por aí. E também tem convites externos, às vezes os padres convidam. Oh, nós queremos a presença dos seminaristas aqui, seria bom que eles participassem aqui, alguma coisa, e a gente vai. Princípios gerais. Prioridade aos estudos, né? Nós temos que manter essa prioridade, sempre buscar focar na faculdade de filosofia. Disponibilidade, estarmos sempre dispostos a ajudar os irmãos, quem precisar. Ajuda mútua, né? Não é porque aquilo não é minha função que eu não vou fazer. A função, por exemplo, de ajudar na horta não é minha. Eu sou bibliotecário, eu trabalho na hospedagem, mas se eu vejo que meu irmão está precisando de ajuda na horta, eu devo ajudá-lo, né? Não por uma questão de obrigação, mas por uma questão de amor e caridade cristã. E a obediência ao superior, claro, né? Nós passamos por uma mudança de formadores, de superiores, e são formas de pensar diferentes. Não tem uma melhor que a outra, são duas formas de trabalhar diferentes. Então é sempre um desafio, né? Então é basicamente isso. Vou deixar aqui as fontes das imagens que a inteligência artificial usou, porque eu não sei se eu não quero levar processo. Mas nem sei de onde é que veio isso. Mas é basicamente isso. É só um pouquinho da nossa rotina aqui que eu queria compartilhar com vocês, né, caso alguns perguntem. Tchau.